Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor. Amém. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para ministrar essa aula abençoada. E também está os nossos irmãos aí da internet. Um abraço para todos os nossos inscritos, nossos alunos. Que Deus te abençoe. E hoje nós vamos aprender missiologia. É esse livro aqui, ó. Missiologia, estudo sobre missões. A lição 3. Vamos aprender sobre Atos, o livro das missões. Quem gostaria de ser missionário aqui um dia, diga amém. Amém. Leia Atos. Atos é o livro das missões. Você quer aprender a fazer missão? Leia Atos. É impossível fazer missão sem o livro de Atos dos Apóstolos. Missão é Atos. Por quê? O livro de Atos conta todas as missões de Paulo, de Pedro e de muitos outros, Barnabé, Silas. Então, o livro de Atos é um livro missionário. Para você que quer ser missionário, você deve e tem que ler Atos dos Apóstolos, não só uma vez, várias vezes. Lê, relê. A Bíblia toda é o livro missionário, mas especificamente Atos. Amém, meus irmãos? Então, dos 66 livros da Bíblia, Atos é o que fala só de missões. Missão de Paulo na Grécia, em Roma. Vai falar todas as missões que Paulo fez. E o maior missionário da Bíblia foi, fora Jesus, é Paulo. Jesus é o missionário por excelência. Mas Paulo é o maior missionário porque ele pregou em muitos países que nem Jesus pregou. Por exemplo, Jesus não pregou na Grécia, Jesus não pregou em Roma, mas Paulo foi na Itália, na França, Alemanha, esses países europeus. Paulo passou tudo, Grécia, a Antioquia da Síria. Qual é o propósito do livro de Atos? Mostrar as missões. Com quem Paulo iniciou as suas missões? Com Barnabé. A primeira viagem missionária de Paulo foi com Barnabé, o qual levou o seu sobrinho Marcos para a missão. Na segunda viagem missionária de Paulo, Paulo já não era mais companheiro de Barnabé. Paulo agora o companheiro era Silas. Por quê? Paulo teve uma discussão com Barnabé, porque Paulo chamou Barnabé para a missão e Barnabé chamou um menino novinho, uns 16 anos, para ir para a missão, que é Marcos. Durante a missão, esse menino novo queria voltar e Paulo ficou nervoso, discutiu com Barnabé. E aí, na segunda viagem, Paulo arruma um companheiro, Silas. E aqui para nós, todos nós temos que ter um companheiro. Você não tem a sua companheira de casamento? Você tem que ter um companheiro de obra missionária. Quando a gente vai viajar, geralmente a gente chama um irmão, um amigo, né? Eu estou indo lá para a praia, para o interior, vamos comigo, não é isso? Jesus mandou andar de 2. Por quê? Vai conversando, vai dialogando. E se um passar mal, o outro está para ajudar. A Bíblia diz, se um cai, o outro levanta. Se um esfria, o outro aquece. Então, eu mesmo, quando eu vou viajar, eu não gosto de nenhuma vez sozinho. Eu tenho que ter alguém do meu lado, um companheiro, alguém, um amigo, para ir conversando. E Paulo, quando ele foi fazer as viagens, ele tinha companheiro. Nunca é bom andar sozinho. Jesus mesmo falou, quando for evangelizar, fazer missão, vai de 2, não foi? Paulo, quando vai evangelizar, fazer missão, ele não vai só. Ele chama Barnabé,
Na segunda viagem ele chama Silas, e mais na frente Lucas, mas Paulo sempre está acompanhado. Dois é bom, enquanto um dorme, o outro vigia. Se um passar mal, o outro ajuda, e o outro serve de testemunha, porque se eu for lá e contar as maravilhas que Deus fez, quem é que vai confirmar? O meu companheiro. Não, Deus fez tudo isso que ele está falando e muito mais. Então você que vai evangelizar ou fazer missão, você tem que chamar um amigo, uma amiga, alguém, sua esposa, um companheiro, um ser humano a mais. Amém? E Paulo fazia isso. Lembrando que na aula passada eu falei que todos os livros do Novo Testamento terminam com a palavra Amém. Você lembra disso? Eu falei na aula passada, né? Todos os livros do Novo Testamento terminam com a palavra Amém. Mas o livro de Atos não termina com a palavra Amém, não. O livro de Atos não termina com a palavra Amém. Mas por quê? Todos os livros terminam com a palavra Amém do Novo Testamento, só não Atos. Porque a igreja faz parte da história da igreja, e Atos conta a história da igreja. E o capítulo 29 de Atos é a igreja do Senhor Jesus. O livro de Atos só vai ter a palavra Amém no final, no dia que Jesus arrebatar a igreja. Aí o Espírito Santo vem e coloca Amém no livro de Atos. Então não tem porquê. Porque o livro de Atos conta a história da igreja. E a pergunta é: a igreja continua na terra, sim ou não? Continua. Então nós somos o capítulo 29 de Atos. Nós fazemos parte de Atos 29. Nós fazemos parte da história da igreja. Então, a segunda viagem missionária de Paulo era com dupla finalidade. Número 1, visitar os trabalhos que ele abriu na primeira viagem. Número 2, abrir novas frentes de trabalho. Então, Paulo falou para Silas: vamos fazer a segunda viagem? Vamos. Com o objetivo? Visitar as igrejas que a gente já abriu na primeira viagem e abrir novas igrejas. Esses eram duplos objetivos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo era apóstolo e na Bíblia Sagrada tem 5 dons ministeriais. Alguém de vocês lembra? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Diga comigo, vamos lá. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Cada um na sua função. O apóstolo é o que abre a igreja. O profeta é o porta-voz da mensagem de Deus. O evangelista é o que ganha alma. O pastor é o que apacenta, dirige a igreja. E o mestre é o professor, é o ministério do ensino. Qual o pastor? O pastor aqui dessa igreja, ele pastoreia a igreja, e eu sou o professor, eu ensino. O meu dom é o ensino, minha formação é o ensino. E eu formo milhares de alunos que estão aqui na internet assistindo esse vídeo. Antioquia, Paulo evangelizou Antioquia da Síria. Foi uma das suas primeiras cidades que Paulo viajou para evangelizar. Lembrando sobre os 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Esse dedinho aqui, que é o apóstolo, ele toca todos, Vocês podem fazer assim, Mas esses outros não se tocam, Tá vendo aqui,
Esses aqui não se tocam, mas esse toca. O que isso significa? O apóstolo, ele sabe um pouco de profecia, sabe um pouco de ganhar alma, sabe um pouco de dirigir igreja e sabe um pouco de ensinar. O apóstolo, ele faz de tudo um pouco. Já o mestre não profetiza. Já o profeta não sabe ensinar, porque é o dom. Tem 5 ministérios. Tem muitos pastores dirigindo igreja que eles não são pastores, eles são mestres. E tem pastor querendo abrir escola de teologia para dar aula, mas o dom dele não é. O dom dele é pastorear. O que acontece se um ministério está exercendo o ministério do outro? Não cresce. Eu abri um ministério, uma igreja, fui pastor por 13 anos, mas não cresceu. Mas quando eu abri a escola, cresceu para o Brasil e o mundo. São 20 países assistindo às nossas aulas. Então a minha igreja, quando eu pastoreava, não crescia. A minha escola, quando eu abri, cresceu. Por quê? O ministério do ensino é diferente do ministério pastoral. Amém? Pode fazer a pergunta. No caso, por que acontece tanto problema na igreja? Porque o ser humano em si, ele é problemático. Toda igreja tem seus problemas porque é pessoas. O senhor comentou agora, existem pessoas que estão fora Do seu ministério, da sua chamada. Estava falando anteriormente. Isso. Por isso que causa problema na igreja. Também, com certeza. O problema sempre vai existir. Sim. Porque existiu o problema lá no céu, na igreja de Deus, Lúcifer rebeliou. Existiu o problema na igreja de Jesus, Judas traiu. E hoje também vai existir. Mas os problemas aumentam quando a pessoa está fora do chamado. Por exemplo, esse copo foi feito para colocar água, sim ou não? O microfone foi feito para ampliar a voz, sim ou não? O livro foi feito para ler. O ventilador para ventilar, a luz para iluminar. A luz para iluminar e o ventilador para jogar vento. Agora imagina a luz tentando jogar vento. E uma pergunta: quando a pessoa é colocada numa função que ela não exerce ou ela não tem o chamado, Não vai prosperar, não prospera. É igual eu, se colocar eu para trabalhar de pedreiro, a obra nunca vai ser construída. Primeiro porque eu não gosto, segundo que eu não sei. mas o erro está nele? Naquele que aceitou ou não? Nos dois. E a responsabilidade ele tem? Então, se o pastor me dá uma igreja para me dirigir, eu vou simplesmente dizer que não aceito. Por quê? Porque não é o meu dom. É que o senhor já tem noção, já sabe. A pessoa precisa se achar. Tem gente que não se acha, eu não sei qual é o meu dom. Aí o pastor dá um grupo de evangelismo, dá um grupo de missão, dá um grupo de cântico. Ele aceita porque ele não sabe qual é o dom dele. Mas se eu conversar com uma pessoa por alguns minutos, eu falo o dom dele. Eu conheço o dom da pessoa pela voz. A pessoa conversa comigo, poucos minutos eu falo: você é professor, você é profeta, você é isso. É o meu dom. Eu estou na igreja 50 anos de crente. Eu nasci na igreja. Entendeu? Então eu conheço que uma pessoa é humilde, uma pessoa soberba, sem ver ela, só pela voz, pelo que ela conversa, a altura da voz. Eu conheço o grau escolar das pessoas pela voz, pela postura, pelo jeito que ele anda, pelo jeito que ele olha. Na face dele está escrito: eu sou tolo ou sou sábio? Porque a minha Bíblia diz: a sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto. Então eu olho na cara de uma pessoa e digo assim: você é um homem estudado e você não é. Coloca um doutor e um advogado, todo mundo vai saber. Um doutor e um analfabeto, todo mundo vai saber. Então nós temos que estudar e descobrir qual é o teu dom. Como descobrir o seu dom, seu talento? Primeiro, você faz, nem que seja de graça. Essa aula é de graça que eu estou dando agora. E não só essa, como todos os meus vídeo-aula do YouTube são de graça. Quem que dá aula de graça? Ninguém, todo mundo cobra, mas eu não cobro, porque é o meu dom.
Eu cobro meus livros, porque vai ter o ganho. Mas a minha aula é de graça. Então, uma das dicas para você descobrir o teu dom, você faria de graça? Ah, não. Então não é o teu dom. Você faz por dinheiro ou de graça? Aonde a pessoa me chamar para ensinar, eu vou de graça, porque é o meu dom. Se não é o meu dom, eu vou cobrar. Entendeu, pessoal? É o primeiro ponto. Você faria de graça? Segundo, você faria o dia inteiro sem cansar? Eu dou aula o dia inteiro sem cansar. Terceiro, você ama? Não, eu gosto. Então não é o teu dom. Tem que amar. Outros também, as pessoas vão testemunhar. Por exemplo, todo mundo que eu dou aula, ele diz: nossa, essa aula foi boa. Então eles testemunham o meu dom. Quando eu dirigia, os irmãos falavam: você não é bom pastor, você é bom professor. As testemunhas vão reconhecer. Amém? Outra coisa, quando a pessoa faz o seu dom, sai com excelência. Se eu for construir uma casa, vai sair péssima. Eu não sou construtor de casa. Mas quando eu pego um livro para escrever, para estudar, para ensinar, sai com excelência, porque é o meu dom. Então agora vamos para o Espírito Santo capacita para a obra missionária. O Espírito Santo capacita para a obra missionária. Aí por isso que ele batiza com o Espírito Santo. Você sabe o que é o batismo com o Espírito Santo? Sim ou não? Isso, é isso aqui, ó. Com essa camisa preta, eu estou vestido. Com paletó, eu estou revestido. Diga comigo: vestido e revestido. Então, ó, se eu tirar o paletó, eu estou vestido. Mas com o paletó, eu estou revestido. Quando a pessoa aceita Jesus, ele recebe o Espírito Santo. E quando ele recebe o batismo, é um revestimento a mais de poder para fazer a obra de Deus. Só isso. Falar a língua estranha é o sinal número 1 que é batizado. Tem muita gente: não concordo, o problema é seu. A minha visão bíblica é a evidência inicial de uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo é se falou em língua estranha. Ah, falei um dia só, uma vez na vida e nunca mais. Mas falou, é batizado. E o batismo não é selo com o Espírito Santo, sabia? Tem muitos pregadores aí dizendo assim: Deus selou um, Deus selou mais outro ali, selou outro ali, não é? Não. A Bíblia diz em Efésios 4:30 assim, ó: vós estáis selado para o dia da redenção pelo Espírito Santo. Né? Então, quando que a pessoa é selada? Quando o pastor faz assim, ó: quem quer aceitar Jesus? Aí uma pessoa aceita Jesus, ele foi selado. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa de revestimento de poder. Selado não é batismo. Batismo é revestimento de poder. Selado é quando a pessoa aceita Jesus, que o Espírito Santo entra na vida dele, que ele é selado pelo Espírito Santo, como garantia da nossa salvação. Amém? Amém. Tem muita gente que confunde aí. Ah, pastor, eu não sei o que é selado e batismo com o Espírito Santo. Está sabendo agora, meu irmão. Selado é quando ele aceita Jesus. O Espírito Santo entrou na vida dele naquele momento, sim ou não? Então ele está selado para a garantia da salvação. Que o batismo com o Espírito Santo não traz salvação nenhuma. O que traz é um selo. É o Espírito Santo de Deus que garante salvação. Não os dons, não batismo. Batismo é uma capacidade dobrada para evangelizar, para pregar, para orar, para falar língua estranha, para expulsar demônio. Só isso. Que a evidência inicial é falar em língua estranha. É impossível ser batizado com o Espírito Santo sem falar língua estranha. Amém? O Espírito Santo conferiu ao seu discípulo a obra missionária. Olha só, Davi preparou o templo, preparou os materiais do templo para Salomão, seu sucessor, construir.
Jesus preparou o material, os requisitos, e o Espírito Santo veio e deu início à igreja. Davi preparou o material para o Salomão construir o templo. Jesus preparou a igreja e o Espírito Santo inaugurou a igreja. Quando que é a inauguração da igreja? Em Atos capítulo 2. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente foram vistas por ele língua repartida como de fogo. E todos falaram língua estranha e começaram a falar em outras línguas. Então, olha só, Moisés preparou Josué, Elias preparou Eliseu, Davi preparou Salomão e Jesus preparou o Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo chama o crente para a obra missionária. É mais ou menos assim o batismo. Eu vou ilustrar em outra ilustração. Eu chamo vocês para a guerra, dou a arma e dou o escudo. O Espírito Santo chama para a obra, dá os dons e batiza com o Espírito Santo. Entendeu? É ferramenta a mais para lutar. Porque uma pessoa não batizada, ele é salvo, mas ele tem menos poderes, menos capacidade, tem. Tá bom? Uma pergunta. Se no caso uma pessoa não sendo batizada no Espírito Santo, o senhor está fazendo um comentário. Não sei se foi confirmado a respeito do Billy Graham. Sim. Não só o Billy Graham, como o Hernando Dias Lopes. E muitos outros, né? Muitos outros. O próprio João Batista não era batizado com o Espírito Santo. Moisés nunca foi batizado com o Espírito Santo, nem Jesus. Tá bom? Jesus já era o próprio Deus, ele não precisa de ser batizado. Ele batizou nas águas como exemplo, mas ele não falava em língua estranha. Jesus não falava em língua estranha. Sim, mas aí no caso houve a evidência, quando ele foi batizado nas águas. Isso, o Espírito Santo veio sobre ele. Uma bomba, né? Confirmação. Billy Graham não era batizado com o Espírito Santo, mas foi um dos maiores ganhadores de alma do século. Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana, que eu tiro o chapéu para ele e aprendo muito com ele, mas ele não é batizado com o Espírito Santo, ele não fala língua estranha. Então, língua estranha não é tudo, batismo com o Espírito Santo não é tudo, tá? Tem gente, eu sou batizado, sou salvo, sou poderoso. Não, meu irmão, não. O Espírito Santo tem uma capacidade a mais. O batismo com o Espírito Santo tem uma capacidade a mais. É igual o Paulo teve. O batismo das águas, quando a pessoa não está liberta ainda, se batiza. Não tá, então, é o seguinte, é igual almoçar de mãos. A pergunta deles, para quem não ouviu, é o seguinte: a pessoa não está liberta e quer se batizar nas águas. É a mesma coisa de você tomar banho no chuveiro sem tirar roupa suja. Mas aí no caso É a mesma coisa de você tomar banho no rio de água suja. Você, para batizar, tem que estar liberto. É igual almoçar com a mão cheia de graxa. Não dá certo. Para se batizar, tem que estar liberto. Você se batiza porque já é salvo e não para ser salvo. O ladrão da cruz não deu tempo de se batizar nas águas, mas foi para o céu. Mas aí foi um caso raro, né? Exceção. Não é regra, é exceção. Tem regra. A regra é o seguinte: todo mundo tem que se batizar. Mas tem um ditado que diz: toda regra tem sua exceção. Mas aí no caso a responsabilidade está sobre o pastor ou sobre a pessoa que quis batizar de qualquer jeito? Os dois. É um empurrando o que está em cima do muro. Eu já conheci casos, até onde eu congreguei. Eu conheço casos do pastor batizar a irmã na água, está na internet, viu? Está no YouTube, põe aí. O pastor foi batizar a irmã na água
E na hora que ela levantou possessa com o espírito demoníaco. Derrubando o pastor, e sai, aquela piscina virou uma bagunça. Aí o pastor, a partir de hoje, eu vou dar curso para batizar e vai ter que me provar que está liberto. Porque senão vai batizar o demônio. O demônio não aguentou. Na hora que eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela mergulhou. Quando levantou, o demônio já veio, tomou a mulher. E como vai provar que ela foi liberta? Antes de batizar, para chegar a batizar depois? Então é muito fácil conhecer uma pessoa liberta. Jesus diz: pelo fruto se conhece a árvore. Mas tem gente que... Então aí acompanha a vida da pessoa, se ele é honesto, se ele é fiel, se ele fala e cumpre, se ele é um bom pagador, se ele não é fofoqueiro. Meu irmão, é muito fácil saber quem vai para o céu. É fácil saber quem vai para o inferno. Quem vai para o inferno? Mentiroso, fofoqueiro, linguarudo, pessoa que tem mágoa, briguento, caloteiro, compra e não paga, fala e não cumpre. O vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ele fala e não cumpre, ele engana os outros. Aí o fruto não está mostrando que é liberto. É fácil conhecer uma pessoa liberta. Vamos lá no centro comigo e voltar. Nesse percurso dá para saber se a pessoa é liberta. Ele vai tratar mal a pessoa, ele vai gritar com o pai, vai gritar com o outro, vai enganar, vai dar um calote, vai falar mal, ele não fala de Deus. Então é muito fácil conhecer uma pessoa que vai morar no céu. Ele tem frutos. Então, no caso do arrependimento, tem que ter mudança. Sim. É o seguinte, a salvação é o tripé. Anote aí, o tripé da salvação é 3. Arrependimento, você acabou de citar. Arrependimento, abandono e confessar. Se com tua boca confessares, com teu coração se arrependeres, e a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. O tripé da salvação é 3: confessar, abandonar e se arrepender. Então, pergunta, no caso do exemplo, a pessoa batizou, já faz um tempo, está na igreja, só que as práticas continuam a mesma, então não houve arrependimento. E isso não mudou. O batismo não muda ninguém. Não entendi. O que muda a pessoa é a palavra. Tem gente que não é liberto, aí vai se batizar nas águas para ver se Jesus liberta. Não, o que liberta não é a piscina, o rio, é a palavra. Você se batiza porque você já é salvo e não para se salvar. Tem gente que fala: quando eu entrar na água eu vou ser purificado. Não, você já é purificado bem antes. Você já é santo bem antes. O que é o batismo nas águas, pessoal? Não é purificação, não. O batismo é símbolo de 3 coisas: símbolo, morte, sepultamento e ressurreição. É simbólico. O que é um batismo? O batismo é uma declaração da fé pública da pessoa que dizendo que nasceu de novo. É igual o casamento. O casamento que vale é o do cartório. Mas para que casar na igreja? Para dizer publicamente para os amigos, para os parentes que casou. Mas o verdadeiro batismo é o do cartório. O casamento é uma cerimônia religiosa de declaração de fé pública. É igual ao batismo. Na hora que a pessoa aceitou Jesus, é o cartório do céu. Na hora que ele vai se batizar, é a cerimônia religiosa. É que nem no caso de Pedro, o senhor citou aí, me fez lembrar agora. Quando Jesus olha para ele e falou: Pedro, quando tu se converteste, tu serás uma vez. Pedro andou com Jesus e não era convertido. Estava depois de muitos anos, Jesus olha e falou: Pedro, quando tu te converteres. Dentro da igreja tem, olha pessoal, não se escandaliza com o que eu vou falar, mas eu vou falar. De cada 10 crentes que tem da igreja, quantos crentes que eu falei? 10. 10 crentes. 5 vai para o céu, 5 são joio e trigo, né? 5 são trigo, 4 são joio e 1 é demônio. Pastor, o sangue de Jesus tem poder. Tem demônio na igreja? Jesus falou, todo no meio de 12. Um de vós
É o diabo. Não é que a pessoa é o demônio, é o que ele está fazendo, é que ele dá lugar, é que o diabo entra, que o diabo usa para fofocar, para falar mal da igreja, mal do pastor. Um de vós é o diabo. Então, de cada 100 pessoas, 50 vai para o céu, 40 vai ficar e 10 é demônio. Qual o demônio? É o fofoqueiro, que fala mal da igreja, fala mal do irmão, fala mal do pastor, desconcorda de tudo. Toda igreja tem pessoas usadas pelo demônio, irmão. Tem ou não tem? Lá no céu teve um usado pelo demônio. Aliás, ele se transformou em demônio. No colégio de Jesus, no discípulo de Jesus, tinha um demônio. E hoje não vai ter? Tem. O Espírito Santo prepara para a obra missionária. É ele que capacita, viu? O Espírito Santo capacita a missão e os seus desafios. Paulo foi fazer missão, mas pagou um preço. Paulo não foi de avião, não foi de carro, não tinha avião, carro nesse tempo. Paulo foi de pé, de barco e de camelo, ou talvez de cavalo. E Paulo não cobrava para fazer missão, não tinha salário. Deus era o seu provedor. Ele também trabalhava. O que eu acho hoje de cobrar para pregar? É profissão. Vai virar um profissional? Cobrar 30 mil para pregar? Agora, se a igreja der uma oferta por livre e espontânea vontade, aí não tem nada a ver. Mas cobrar, estipular, só vou se me der 10 mil, 20 mil, saiu do plano de Deus. E Paulo sofreu açoite. Paulo sofreu perseguição dos falsos irmãos, falsos judeus, naufrágio, fome, nudez, vigília, sofrimento, tudo de ruim Paulo passou. O Alexandre lá do Eiro entregou na mão do diabo para que fosse salvo no último dia. Traição, Paulo foi traído por latoeiro. Já pensou, irmãos? Paulo falou, Demas me abandonou, amando o presente século, e o latoeiro me deu grande prejuízo. Marcos também abandonou Paulo. Está vendo, irmãos? Depois ele chamou ele de volta. Aí qualquer coisinha você quer reclamar que Paulo sofreu? E você sabe qual foi a morte de Paulo? Paulo foi decapitado. A cabeça de Paulo foi jogada fora. E hoje os crentes não têm a mesma fé. A geração de hoje é como uma árvore. O tronco é forte, que é a igreja primitiva, a raiz. Mas os galhos e as folhas se quebra fácil. É a geração de hoje. A geração de hoje é a geração mais fraca da história de toda a igreja, devido à modernização, à tecnologia, Facebook, WhatsApp, as redes sociais, a internet nos esfriou. De vez em estar orando, vamos estar nas redes sociais. E Paulo sofreu, foi perseguido, mas ele não desistiu, fez missão. Olha aqui, Paulo sofreu açoites, apedrejamento, prisão, naufrágios, trabalhos, fadigas e vigília, jejum, fome, sede, frio, nudez, as aflições dos cuidados da igreja, vários perigos que Paulo passou. Quais foram? Os perigos dos rios, os perigos dos próprios judeus, os perigos dos gentios, os perigos das cidades, o perigo do deserto, o perigo do mar, o perigo entre os falsos irmãos, o perigo de morte, naufrágio. Paulo quase morreu num naufrágio. Perseguição é uma arma de Satanás. Ainda hoje ele usa a tentativa de impedir
a proclamação do Evangelho. A perseguição é uma arma do diabo contra a igreja do Senhor Jesus. Perseguição no dia de hoje, tem ou não tem? Tem. Falsas leis, leis diabólicas, leis a favor do aborto, leis a favor do homossexualismo, lei a favor de fechar a igreja, leis que tem no projeto para não abrir igreja grande, só igreja pequena. Tem um projeto de lei que proíbe pastor ser político, crente ser político. Tem um projeto de lei que é proibido dar oferta e dízimo dentro da igreja. Tem que dar só via bancária. É um projeto de lei que tem, mas ainda não foi aprovado, mas não deixa de ser um projeto diabólico. E Paulo passou perseguição, luta. E Paulo usou estratégias missionárias. Deus é um Deus de estratégia, sim ou não? Olha só, Josué, a terra prometida é do meu povo, mas vocês vão ter que ir lá e lutar. Como lutar por uma coisa que já é nossa? Deus faz o impossível, mas o possível é nosso. Josué, a terra é de vocês, é minha promessa, dada por Abraão, a promessa do meu povo, porém, vocês vão ter que lutar. Vai lá, pega a arma, dá volta. Quantas voltas o povo de Israel deu na muralha? Não foi 14, foi 13 voltas, porque a Bíblia diz, e deu 13 voltas, e no sétimo dia deu mais, foi 7 voltas, e no último dia, aí completou 13, entendeu, pessoal? Não foi 14, foi 13 voltas, que o povo de Israel deu. E outra coisa, Deus, ele tem estratégia, olha só, no dia de Pentecoste, vinha várias nações visitar Israel, Roma, Grécia, Assíria, Babilônia, várias nações do mundo visitavam Israel no dia de Pentecoste. Qual foi o dia que Deus decidiu batizar a igreja com o Espírito Santo? No dia de Pentecoste. Então Deus foi estrategista, usou o dia que os estrangeiros estavam visitando Israel para aproveitar e já evangelizar toda aquela turma. Está vendo, irmãos? Deus é estrategista. Jesus também é estrategista. A estratégia de Deus foi batizar a igreja no domingo de manhã, no dia de Pentecoste, justamente que as outras nações estavam visitando Israel. Aí Deus falou, é agora que eu vou batizar, quando as outras nações estão visitando o meu povo. Jesus era estrategista. Aonde ele morou? Cafarnaum. Aonde foi Cafarnaum? Cidade marítima e ponto estratégico de praia, muita gente entrando e saindo, era uma rota marítima. Aí Jesus foi morar lá em Cafarnaum, porque era uma estratégia que muita gente passava lá, de vários países. Deus é estrategista, Jesus é estrategista, Paulo usou estratégia e nós temos que ser estrategista. Qual é a estratégia de hoje? Eu uso a estratégia. É aqui, a internet, o YouTube está filmando e o mundo inteiro está assistindo. Inclusive alguns irmãos que moram em Moçambique e Angola são os que mais assistem aqui o nosso canal no YouTube. Os irmãos do Japão, da Suíça, Inglaterra, Alemanha, França, Portugal, Estados Unidos, Flórida, Paraguai, Uruguai, todos os países do mundo, eles assistem pela internet. Isso dá o nome de quê? Estratégia. Deus usou estratégia missionária
Paulo usou estratégia missionária. Jesus usou estratégia missionária. Eu uso estratégia missionária que é da internet. Amém, meus irmãos? Agora sobre o salário do obreiro. O pastor tem que receber salário da igreja? Claro que sim. Está na Bíblia? Dá. Não só é missionário. Todo aquele que trabalha em tempo integral na igreja tem que ser assalariado. Por exemplo, coloca um secretário aqui 24 horas para ficar o mês inteiro, o ano inteiro. Ele não vai receber salário, ele vai viver de quê? Se ele está trabalhando, ele é digno do seu salário. Se for um tesoureiro, 24 horas, ele tem que ser assalariado. Se for o pastor, 24 horas na obra, tem que ser assalariado. Quem não deve ser assalariado é aquele que vem para o culto e vai embora, só. Vai receber salário para quê? Agora, trabalhar direto dentro da igreja, visitar, orar, fazer culto. Então, não só o missionário tem que ser assalariado, como o pastor, que é o obreiro, que está dedicado na obra 24 horas, ele tem que receber o salário. Tem muita gente que é contra o pastor receber salário. Eu sou a favor. Por quê? Porque a Bíblia manda. Jesus falou: digno é o obreiro do seu salário. Mas ele não recebe de Deus? Recebe de Deus e do homem, porque ninguém vive só do espiritual. Vai viver só de quê? Então por que no caso muitos não recebem? Porque não quer ou não tem condição. Aqui não tem condição e outros não querem. A maioria da igreja que não tem condição da igreja pagar, mas se tiver, tem que pagar. Amém, meus irmãos? Então vamos resumir essa aula para encerrar, falando sobre o obreiro. O missionário ele tem que fazer missão, o missionário tem que receber salário, o pastor tem que receber salário, porque a igreja não tem condição, ele não paga, mas se tiver condição tem que pagar. Tem pastor que não quer, porque ele já trabalha, mas o verdadeiro pastor é aquele que fica na igreja, fazendo culto, visitando, resolvendo problema, na obra integral, igual é um padre. O pastor tem que ser igual um padre, morar praticamente dentro da igreja. Mas só dirigir culto e vai embora, vai trabalhar, então para que receber salário? Já trabalha, mas se ele ficar em tempo integral, e se a igreja tiver condição, também tem que pagar. Tá bom, meus irmãos? Que ele tem gasto. Ele vai no médico, vai no dentista, o filho fica doente, precisa de um carro, vai tirar dinheiro da onde? Da igreja. Mas se a igreja não tem, só que Paulo não recebia, aquele tempo as igrejas eram novas, não tinha condição, Paulo não recebia dinheiro de igreja. Mas se fosse hoje, ele tivesse condição, ele receberia. Amém? Já é 9 horas aí? Ele mesmo falou que não poderia ser pesado aos irmãos. 3 formas de fazer missão: indo, orando e contribuindo. Diga comigo, 3 formas. Mais alto, para o pessoal da internet ouvir. 3 formas de fazer missão: indo, orando e contribuindo. Pronto. Ou você vai, ou você contribui, ou você ora. E quem vai receber galardão? Hein? Quem vai receber galardão? O que vai, o que ora ou o que contribui? Os 3. Porque no mundo secular, segundo a justiça brasileira, aquele que matou, executou um crime, vai responder processo. E o mandante também responde, sim ou não? Sim. E se mais alguém está envolvido, é cúmplice, sim ou não? Sim. Na missão é a mesma coisa. Um é o que vai salvar a vida e o mandante é o patrocinador. Se eu pagar a tua viagem para a África e você ganhar muitas almas para Jesus, o missionário vai receber galardão e eu também vou. Porque eu recebi? Porque eu te patrocinei. Contribuir. E aquele que ora também é cúmplice. Tá bom, meus irmãos? Então é indo, orando e contribuindo. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos da internet. Que Deus possa te abençoar ricamente.
E essa é a aula, até a próxima aula. A semana que vem vai ser a aula 4, vai ser povos sem o Evangelho. Povos sem o Evangelho. Quais são os países que não têm o Evangelho? Você quer aprender? A aula que vem, tá bom? Os irmãos também querem aprender? Digam amém. Amém.